terçou, estamos ao vivo, meio-dia e 3 minutos, pontualmente, 3 minutos depois do meio-dia, mas já é meio-dia, né? Até 12h59 é meio-dia. Então, estamos ao vivo, sejam bem-vindos, seja bem-vindo a essa live, a nossa live semanal de caixa de perguntas. E hoje eu vou responder algumas perguntas que chegaram essa semana, no caso ontem, que no final de semana eu não coloquei caixa de perguntas. Acabei até esquecendo por conta das atividades que eu tive e, enfim, acabei esquecendo de colocar. Foi dia das mães e tal, tudo mais. E na correria acabei esquecendo de colocar a caixa de perguntas no Instagram. Então, aqui estou hoje para responder suas dúvidas, suas perguntas que chegaram essa semana, no caso ontem. Na semana passada não teve caixa de perguntas, então dessa semana de ontem. Então vamos lá. Quero saber aí o feedback, se o áudio tá bom, se a imagem tá legal, para começar a responder as perguntas. E se você tiver perguntas também, pode mandar aqui. Se você está vendo essa live depois, pode mandar pergunta no direct ou na próxima caixa de perguntas que eu responderei aqui. Aquilo que eu não sei, tem uma pergunta aqui que eu estou meio assim, sem saber qual a resposta, mas eu já sei mais ou menos o que eu vou responder. Uma pergunta que eu disse que seria engraçada. Sejam bem-vindos, Josielma, seja bem-vinda à nossa live. Deixe chegar mais gente aí para responder essas perguntas que são bem interessantes da caixa de perguntas de ontem. Vamos lá, eu tô aqui no chazinho para logo mais fazer meu treino. Hoje meu pré-treino é um chá diurético e energético. Vamos lá. Se você tiver dúvidas, perguntas também pode mandar aqui sem problema nenhum. Faço questão de respondê-las ao vivo. Cadê? Vamos lá. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta e disse assim: meio-dia a internet cai. Então, acho que é muito acesso na rede e o sinal fica ruim. Vamos lá. Toda terça-feira nós temos live para falar sobre diversos temas. Semana passada eu falei, recapitulando, falei sobre IMC, sobre peso ideal. Me perguntaram sobre peso ideal para altura, enfim. Qual foi a outra pergunta que chegou? Josivânia, tia Josivânia, seja bem-vinda à nossa live semanal. E peso ideal, IMC, algumas coisas bem interessantes. Que semana passada, Silvânia, seja bem-vinda, atleta do CROSS, que chegaram semana passada. Então gerou alguns conteúdos aí explicativos. Geralmente faço a live na terça e na quarta ou quinta eu faço um resumo de alguma pergunta que gerou mais interesse ao longo da semana, para essa pergunta esse conhecimento se manter aí ao longo da semana, né? Não falar aqui porque tem gente que não consegue assistir a live, não consegue ver depois. E aí que é um resumo, por exemplo, de algo que eu falei que achou interessante, que é mais explicado ou mais resumido, enfim. E eu estou fazendo essa pegada aí de fazer um resumo da live, de uma pergunta, de um tema ao longo da semana aí. Semana passada eu fiz 4 vídeos sobre peso ideal, que é um enigma na cabeça de muita gente, né? Qual o peso ideal, quanto tem que pesar, quanto tem que perder, quanto tem que ganhar, enfim. Então isso aí gera uma série de dúvidas na cabeça das pessoas. E foi uma das temáticas aí da semana passada. Peso ideal. Inclusive, já falando de peso ideal, Emerson, meu amigo, entrou na live aí. Meu pré-treino hoje é um chazinho aqui. Já tomei um energético para dar um gás. E agora estou tomando um chá energético e diurético também, né? Já que meu foco agora é o São João. Quem viu meus stories ontem viu que eu estou com um pouquinho de gordura aqui, a barriguinha meio retida, mas vamos trabalhar para ficar bem no São João. Inclusive, quem não entrou no desafio, link na minha bio. Entre para fazer a sua transformação para o São João. E vamos lá, sem enrolação. Primeira pergunta. Eu vou responder aqui na ordem que eu postei, de baixo para cima, porque foi a primeira até a última. Todo gás, aí, com mais gás que a Ultra Gás. Ultra Gás perto de você é menino. Vamos embora. Treinamento funcional é só para mulheres? O que é que vocês acham? Comentem aí no chat. Treinamento funcional é só para mulheres? Quero ver a resposta de vocês aí agora. E minha resposta vai ser bombástica. Eu sempre recebo essa pergunta no WhatsApp, na rua. O pessoal me pergunta: treinamento funcional é só para mulheres? O que é que vocês acham? Sim ou não?
Comente aí, dê a sua opinião, que eu vou dar o veredito daqui a pouco. Vai ser bombástico. Vai ser estarrecedor. Sim, não, só para mulheres, homem pode também, idoso pode também, criança pode também. Já me perguntaram várias vezes. Não, muito bem. Quem mais? Silvânia já tá craque, já tem mais de um ano treinando comigo, já tá nível avançado, já tá bem inteligente aí na questão do treinamento, bem avançada. Passei rapidinho para o trabalho me chama. Valeu, Ricardo. Seja bem-vindo à nossa live e à nossa terra. Daqui a pouco você tá por aqui também, né? Vamos lá. Treinamento funcional é só para mulheres? Não! Definitivamente não. Por quê? Eu sou o primeiro a fazer treinamento funcional. Inclusive ontem, quando eu ia saindo da academia, do aula de personal, um amigo passou, conversou comigo, tá aí, vamos... Você está treinando? Eu estou fazendo cross funcional. Ah, sim, legal. E aí, vamos treinar comigo? Valeu. Então, veja, treinamento funcional é para todo mundo, né? Eu falo cross hoje porque é uma forma de diferenciar das imitações de treinamento funcional que existem por aí. E até uma forma de quebrar um pouco, inclusive daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Treinamento funcional não é só para mulheres. Inclusive eu faço treinamento funcional, eu treino funcional todos os dias. Isso já tem quase 4 anos já que eu faço funcional. Treinando e aprendendo. Inclusive, como eu falei, quando eu fiz o curso de cross, antes de eu começar a dar as aulas, eu já treinava em casa, eu já treinava na academia, eu já treinava, enfim, já fazia o treinamento funcional. Então, quando eu comecei a dar aulas, eu já ensinava o que eu praticava. Então tem muito esse preconceito. Por quê? Essa pergunta se conecta muito com a última. Vou fazer até uma ponte legal no final. Treinamento funcional está muito associado com aeróbica, dança aeróbica, ginástica aeróbica, que não tem nada a ver. Como eu falei algumas lives atrás, por ser uma modalidade recente e nova, então, assim, poucas pessoas têm o conhecimento de aplicar as aulas do treinamento funcional, de estudar o treinamento funcional, de realmente ensinar o treinamento funcional, ter uma metodologia de treinamento funcional, então ficou muito confundido com aeróbica, ginástica aeróbica, que geralmente 99% do público é feminino, né? De dançar e tal, tudo mais. Vira e mexe, alguém me pergunta. Hoje em dia é menos, mas quando eu comecei a dar aula de funcional, aqui em Areia Branca, o pessoal perguntava: e aeróbica, quanto é? Tá na aeróbica, não sei o que. Não, gente, não é aeróbica, é funcional. Porque geralmente, outros lugares, enfim, o funcional está muito associado com a aeróbica. Ou a pessoa dá aula de aeróbica e chama de funcional. Ou dá aula de funcional, mas na verdade é aeróbica. Então, tem muito essa mistura aí, porque realmente, para desmistificar, a aeróbica não é funcional e funcional não é aeróbica. São coisas diferentes, são modalidades diferentes. É como a pessoa dizer que musculação é funcional e funcional é musculação. São diferentes, tem coisas parecidas, como na aeróbica tem coisas parecidas, em questão de capacidade física, não de movimento e não de exercício. São coisas totalmente diferentes. Então, tem muito essa confusão, muito essa associação errada, digamos assim, entre as modalidades. Mas não, o treinamento funcional não é só para mulheres, porque primeiro, eu sou o primeiro praticante, eu sempre gosto de praticar e testar antes de passar para os meus alunos. Segundo, eu tenho um aluno, não sei nem se eu posso falar o nome dele aqui, mas enfim, não vou falar o nome dele aqui, mas ele é policial. Digamos, foi meu primeiro aluno, um dos meus primeiros alunos aí que eu tenho memória, e foi justamente também, ele se denomina aluno zero. Por que aluno zero? Porque quando aprende uma coisa, tipo, eu estou assistindo uma aula hoje, e ele já diz: o que você aprender, passe para mim. E aí eu já testo nele também, como ele faz corrida e tal, tudo mais. Então, sempre que eu aprendo alguma coisa nova, eu passo para ele. Então, veja, 2 homens aí, né, no funcional. Terceiro, meu primo Vinícius também é um aluno meu aí, já tem quase 2 anos que treina comigo, tendo ótimos resultados. Enfim, tanto e de vários outros homens que treinam, já treinaram e vão treinar comigo no funcional. Então, o funcional não é só para mulheres, mas eu também entendo o porquê dessa pergunta. Quando eu faço os vídeos lá no treino de manhã e à noite,
geralmente não. A maioria do meu público é feminino. A maioria das minhas alunas, dos meus alunos, melhor dizendo, são mulheres. 90% aí é mulher. Então as pessoas associam que treinamento funcional é só para mulher. E aí quando vê algum homem no meu, e homem pode fazer isso também, né? E tem homem funcional também? Tem sim. Sempre teve e sempre terá, em nome de Jesus. A começar por mim. Então, treinamento funcional não é só para mulheres, é para homens também. E aí vem outra pergunta, já juntando com essa. Já perguntaram se eu dava aula para criança. Eu trabalho com idoso também, no setor público. O treinamento funcional adaptado. Trabalho com gestantes também, com funcional. Inclusive no meu grupo também tem alunas gestantes. Então o treinamento funcional também é adaptado. Só que, vamos ver a diferença agora, né? Já perguntaram se eu trabalhava com crianças. Eu não trabalho com crianças. Com idosos eu trabalho, mas de uma carga horária mais reduzida, digamos assim, do que com adultos. Qual é o meu público? Adultos. Dentro desses adultos, tem pessoas com diabetes, com depressão, tem gestantes, tem pessoas com desgaste ósseo, com dor na coluna, enfim. Então, o treinamento funcional vem para sanar todas essas dificuldades aí e ajudar na gravidez das gestantes. Então, vira e mexe, alguém pergunta se eu trabalho com criança, enfim. Não trabalho com criança, apesar que fiz estágio 1 ano com crianças, mas não é o público que eu me identifiquei. Então, eu trabalho com adultos. E desses adultos, 90% é mulher. Tanto é que eu tenho alunas gestantes, algumas aí já tiveram filho, enfim. E algumas estão para ter, então para mim a felicidade é muito grande. Trabalhar com mulheres, porque é um público que desde o início, na verdade minha primeira aluna foi uma mulher, né? Corrigindo aqui a rota do histórico, minha primeira aluna foi uma mulher. A segunda aluna também foi uma mulher. O terceiro aluno que foi meu amigão aí policial. Então veja, desde que eu comecei eu sempre trabalho com mulheres, sempre do público adulto. Então o funcional também serve para crianças. Inclusive tem um amigo meu de distância que ele trabalha com crianças. Tem um amigo de Aracaju também, que trabalha com crianças autistas, enfim. É um treinamento multicomponente, trabalha todas as capacidades físicas e serve para todos os públicos, mas tem que ser direcionado, né? Como eu sempre falo. Eu não trabalho com criança, então não tem como eu encaixar uma criança no meu grupo de treino. Eu não trabalho com, por exemplo, idosos acima de 65 anos, porque não dá para encaixar no meu grupo de treino, que já é um grupo mais intenso, de treinamento mais intenso. Que daqui a pouco eu vou entrar nessa questão também. Então, treinamento funcional não é só para mulheres. Se você é homem e quer treinar também, não tem esse preconceito, porque funcional não é aeróbica. Você não vai ficar na praça lá dançando e tal. Primeiro que eu não boto nem músicas assim, ou música eletrônica ou alguma coisa puxada por rock, já que a maioria são mulheres. Então, mulher geralmente não gosta de rock. Então, são nessa pegada, não tem nada de ficar dançando e tal. Então, você que é homem não tem esse preconceito. Venha treinar comigo sem problemas. Combinado? Segunda pergunta, essa eu gostei demais. Eu coloquei semana passada. Eu sempre coloco assim, algumas... Baseado num cara que eu assisto no YouTube, que ele, antes de começar o vídeo, ele faz algumas perguntas relacionadas ao filme, que ele vai comentar. E aí ele comenta, por que isso assim, tal, não sei o quê. Eu comecei a colocar essas tiradinhas assim na caixa de perguntas. Semana passada eu coloquei assim, por que a terra gira e não emagrece? Porque... Enfim, algumas coisas assim que vem na minha mente na hora. Quem me conhece sabe que eu tenho a mente bem fértil. E mandaram essa pergunta, por que a terra gira e não emagrece? Porque ela já nasceu gorda. Então não tem mais o que fazer. Essa é a resposta. Mas, se você, meu amigo, minha amiga, que quer perder peso, você consegue. Você não é a terra, porque você não precisa estar girando em torno do sol. Você precisa apenas se cuidar para estar bem. Então, a terra tem esse formato redondo e ela vai continuar sendo assim. Apesar de ter gente que acha que a Terra é plana, mas aí é assunto para outra live. Terceira pergunta. Porque eu gosto de perguntas assim, viu? Perguntas engraçadas eu gosto muito. É muito da minha vibe, assim, de fazer humor. Terceira pergunta. Enfim, estou falando muito rápido. Preciso falar um pouco mais lento. O áudio tá bom, a iluminação está boa. Me dê esse feedback aí. Caso precise eu corrigir alguma coisa. Combinado? Vamos para a terceira pergunta. Deixa eu ver quanto tempo temos de live. 14 minutos, quase 15. Estamos na metade já. Então eu vou responder mais 2 perguntas. Se você tiver pergunta, dúvida, pode mandar aqui que a gente responde agora ao vivo. Vamos lá. Por que escolheu trabalhar com emagrecimento? Ótima pergunta. Muito boa pergunta. Inclusive, quem já conhece a minha história
sabe mais ou menos aí porque eu escolhi trabalhar com emagrecimento. Foi algo que, na verdade, não que eu escolhi, mas que me escolheu, né? Deus coloca os dons na vida da gente para exercer funções e missões. Missão, né? A vida é uma missão. Então tem coisas que nos escolhem. O esporte nos escolhe. A missão nos escolhe. Como, por exemplo, hoje, o treinamento que eu pratico me escolheu. Quando eu comecei, eu fiquei meio assim, tá, enfim. Mas a questão de trabalhar com emagrecimento, quem conhece a minha história, sabe que eu era gordo, na infância eu era bem magrinho. Engordei na adolescência, fiquei bem gordinho. Perdi peso, ganhei peso, perdi peso, ganhei peso, perdi peso, ganhei peso. Fiquei nessa a vida toda. Só que boa parte do tempo, de 10 anos até 25 anos, eu fui gordo. Maior parte do tempo. Umas épocas eu fui muito magro, outras épocas eu fiquei bem gordinho. E aí, sempre isso afetou minha autoestima na questão da gordura. Por quê? Eu fiz até essa brincadeira com a Terra girar agora, da Terra ser redonda. Porque quem é gordinho, quem já foi gordinho sabe, gordinha, que isso mexe com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem. E eu não tinha muita autoestima quando eu era mais jovem por ser gordo, por ser gordinho. Eu sempre fui divertido, sempre fui alegre, sempre fui brincalhão, sempre fui assim, comediante. Mas eu não tinha muita autoestima. Eu não me sentia muito bem comigo mesmo. Então, quando eu passei a emagrecer, cuidar do meu corpo, fazer exercício e tudo mais, eu comecei a melhorar minha autoestima e minha autoimagem. E sempre ser gordo me incomodou. Sempre gordura me incomodou. Sempre aquela coisa assim de tipo, compulsões momentâneas até, de ficar muito tempo sem comer alguma coisa, de repente, vou comer um doce aqui, e acabar de começar a arrepender, caraca, comi um doce, vou engordar, e olhar para a barriga e ver aquele pneuzinho. Então isso sempre me incomodou por muito tempo. Quando eu decidi emagrecer, me cuidar e tudo mais, adquirir conhecimento para isso, naturalmente, o trabalho foi me chamando para isso, os estudos foram me chamando para isso, as pessoas começaram a se atentar para isso. Então, para vocês terem ideia, eu comecei a trabalhar no auge da pandemia, foi quando eu me formei. Então, 2 pessoas que eu comecei a atender foi porque realmente não queria engordar, queria emagrecer. Então, isso aí já foi levando o meu treinamento para esse direcionamento, minha metodologia para esse direcionamento. Então, trabalhar com emagrecimento, tanto é que me gerou para mim ser convidado para escrever um livro a nível nacional, com autores do Brasil todo, e lançado fora do Brasil sobre emagrecimento. Então, não tem o que, digamos assim, como fugir disso, já que eu tenho ótimos casos aí de emagrecimento de alunos, de emagrecimento. Em breve vou trazer mais aqui para o feed, para vocês verem, mas o emagrecimento realmente me chamou, me escolheu, tanto pelo meu caso de vida, que eu era gordinho, emagreci, melhorei de corpo, de autoestima, de mente, de tudo, até porque a gordura ela afeta também o nosso cérebro, não só na questão de autoestima puramente psicológica superficialmente, mas lá na questão fisiológica, a gordura afeta o nosso cérebro, afeta nossos sentimentos, nossos hormônios, nossas emoções. Não só aquela gordura exposta física, mas a gordura visceral também. Ela afeta muito a nossa qualidade de vida. Então, por isso, quem é gordinho geralmente é mais depressivo, come compulsivamente, enfim, às vezes não é nem por fome, mas é por fatores psicológicos, que aí a gente pode falar disso depois. Mas trabalhar com emagrecimento sempre me trouxe esse prazer de ver a pessoa emagrecer, de ver a pessoa mudar, de ver a pessoa melhorar. Por quê? Eu trabalhei em academia quase 4 anos, como professor de academia. Hoje eu dou aula de personal em alguns horários na academia, mas não trabalho lá especificamente. Então, trabalhando na academia, o que é que eu via muito? Pessoas que queriam emagrecer e aquela coisa, tem que fazer 1 hora de treino, 1 hora e meia de musculação, depois mais 1 hora de esteira. E eu via as pessoas com 2 meses, 3 meses indo embora, desistindo, porque não via resultado, não via diferença, não via evolução. E aí era uma coisa que sempre me incomodava. Caraca, como é que a pessoa está pagando para treinar, está fazendo esforço, comprando roupa, pagando mensalidade e não está tendo resultado? Então isso me incomodava. Quando eu passei a trabalhar mais diretamente com essa modalidade de cross, que realmente, quem quer emagrecer, eu pego muito no pé, aperto muito,
e as pessoas começam a emagrecer, começam a ter resultados. Isso já começou antes de eu escrever o livro, que inclusive contei uma história de uma aluna lá. Nesse livro, inclusive quem quiser adquirir, tem poucas unidades, só falar comigo aí que eu envio o seu até pelo correio. Então, trabalhar com emagrecimento é muito bom por conta disso. Por exemplo, uma pessoa que quer ficar, até uma vez um colega disse que eu deveria trabalhar com fisiculturismo. Eu disse, não, meu amigo, muito obrigado, mas não é o público que me interessa. Fisiculturista quer ganhar massa muscular, aquela coisa puramente estética, mas é algo que não satisfaz a pessoa a nível de saúde, até mental. Por exemplo, como é que eu posso resumir isso aqui de forma simples e prática? Um fisiculturista, ele quer competir, ou simplesmente ter um físico mais forte, mais bonito. Uma pessoa que quer emagrecer, ela precisa de mais funcionalidade, ela precisa de mais autoestima, ela precisa deixar de tomar medicação para depressão, por exemplo, para ansiedade. Ela precisa melhorar a mobilidade, melhorar o sono. Então veja quantos fatores você melhora cuidando de um fator, digamos assim, que é o emagrecimento. Você resume tudo em um fator, que é o emagrecimento. Então, o emagrecimento é muito mais motivador para mim trabalhar com essa questão. Não que eu não trabalhe com ganho de massa muscular, muito pelo contrário. Daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito também, na última pergunta. Mas o emagrecimento ele é muito satisfatório, para mim principalmente. Quando eu vejo que uma aluna começa a emagrecer, começa a perder peso, se sentir melhor, chega e diz, professor, minha roupa está mais folgada, minha blusa está folgada. Minhas alunas mesmo viram e mexem, encomendam a camisa do time, e aí chega, professor, minha camisa está folgada, vou pedir uma menor. Minha calça está mais folgada, já estou usando um número a menos. E aí, aluno também, caraca, minha camisa está folgada, eu tenho que comprar menor. E isso é extremamente satisfatório para mim, de ver que as pessoas estão tendo esses resultados e, consequentemente, ganhando massa magra, né? Porque não é pura e simplesmente perder peso. Daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito na última pergunta. Então, trabalhar com emagrecimento para mim é algo extremamente satisfatório, porque você vê nitidamente a evolução da pessoa, física, mental, autoestima. Eu percebo os alunos quando chegam para treinar, quando já começam a perder peso, com mais disposição, com mais ânimo, mais felizes, mais revigorados. Então é extremamente satisfatório. Diferentemente de, por exemplo, se eu fosse trabalhar com um fisiculturista para ver o resultado dele daqui a 10 anos, todo dia pegando no pé, e aquela coisa extremamente repetitiva e maçante. Emagrecimento tem que ser desafiador, tem que ser motivador. Todo dia é um dia. Cada dia é um dia. A pessoa dá uma escorregada, comer um bolo inteiro, uma lasanha. Chega, professor, pelo amor de Deus, vamos queimar essa lasanha. Bora. Isso é motivador. Vamos lá, pegar no pé, para queimar essa lasanha que você comeu. Dia das Mães teve chocolate, então vamos queimar esse chocolate para botar você de volta no trilho. Então, emagrecimento é muito desafiador, é muito motivador. Eu sou da rotina, mas eu não gosto de repetição, de sempre a mesma coisa. Me enche o saco. Então, o emagrecimento também tem muito isso. Porque emagrecimento é, como eu disse, cada dia um novo desafio, cada dia algo novo. Então, você precisa estar sempre motivando o aluno. Eu, no caso, motivando o aluno, pegando no pé. E aí, como é que tá? Vem hoje? Por que não vem hoje? Não vem por quê? O que aconteceu? Tá bem? A imunidade baixou? Tome esse limão com mel aqui e tal. E vamos embora. Sempre, e você vê o resultado da pessoa visivelmente. Então, para mim é a maior recompensa, não só no emagrecimento, mas na melhora da saúde do aluno. E vamos embora para a última pergunta. Antes disso, antes de eu responder a última pergunta, você que está aqui, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou falando muito rápido, eu estou falando muito lento, a luz está muito forte. Enfim, comente aí, dê seu feedback. Quero saber se eu estou falando muito rápido, muito lento, enfim. Enquanto isso, eu vou tomar meu último gole do pré-treino. E sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora. Eu não estou conseguindo ver quem está ao vivo aqui, porque o visualizador aqui travou. Aqui está ótimo. Obrigado pelo feedback de vocês. Vamos lá para a última pergunta. Essa foi uma aluna que mandou. Eu acho até que ela está aqui. Não estou conseguindo ver, porque o visualizador não está mostrando as pessoas, está mostrando só o tempo. Já faz um gancho com a primeira pergunta. E também com essa, né? Sobre emagrecimento. Qual a diferença entre funcional e crossfit? Essa pergunta é muito boa. Inclusive, vou trazer alguns posts aí ao longo desses dias, dessas semanas, sobre essa temática. Por quê? Obrigado pelo feedback.
porque ultimamente eu tenho postado nos stories dia de CrossFit, CrossFit do dia, tal, não sei o que. Alguns dias eu posto funcional, outros dias eu posto CrossFit. Só que isso gerou uma dúvida nas pessoas, que era justamente o que eu queria fazer. E o efeito esperado foi causado. Gerar essa dúvida. Diferença entre funcional e CrossFit. Vamos lá. Já respondendo a primeira pergunta. Aliás, fazendo um gancho com a primeira pergunta, que era treinamento funcional é só para mulheres. Inclusive, um aluno que entrou aqui agora, gestante, já está com um filho aí lindo, gordinho, forte, treinou comigo. Então, alguém certamente já viu também gestantes fazendo CrossFit. Inclusive, eu postei até um vídeo aqui há uns meses atrás. Então, qual a relação disso tudo? Gestante com funcional, com CrossFit, mulher e tal. O que eu falei lá na primeira pergunta, tem total relação com essa. Funcional, muitas pessoas confundem com ginástica aeróbica, que é dança, ou algumas modalidades da ginástica aeróbica, que inclusive meu professor Mauro Ghiseline foi quem introduziu no Brasil. Ele tem 57 anos de professor, só de professor, 57 anos, mais ou menos. Então, o funcional já é mais recente no Brasil, ele já é mais novo, é uma modalidade mais nova. O CrossFit nem se fala, o CrossFit acho que deve ter uns 10 anos aqui no Brasil, funcional deve ter uns 20 a 15 anos aqui no Brasil, mais ou menos. Eu trabalho com funcional há 4 anos, que é desde quando eu me formei. E qual a diferença? Vamos lá, estou gerando um enigma na cabeça de vocês, né? Estou gerando um quebra-cabeça aí. Vamos lá. Quando eu fiz o curso de Cross, já tinha essa noção do que era. 3 anos atrás. Eu comecei com funcional. Aliás, 3 anos atrás. Há 3 anos. Quando eu comecei a dar aulas de funcional, há 3 anos, eu já praticava funcional em casa. Na academia, quando eu treinava e tal. E aí, o que é que acontece? O Cross, eu quero explicar para vocês de uma forma bem didática, para ficar bem fácil de entender. Cross e funcional são a mesma coisa. Pronto. Cross é a palavra em inglês que significa treinamento cruzado. Cross é cruz em inglês, cruzado. Funcional. Tudo que é funcional vem de funcionalidade. Por exemplo, levantar essa xícara aqui, tomar água, café, enfim, e colocar aqui com segurança é funcionalidade. Sem dor no ombro, sem dor no cotovelo, sem dor no punho, isso é funcionalidade. Agachar, pegar um peso, colocar em cima do armário, pegar uma panela quente, colocar em cima da mesa com equilíbrio, com postura, pegar uma bacia de roupa, pegar um filho no braço, Jaine, para colocar para dormir. Enfim, são atividades do dia a dia. Para isso, essas atividades exigem funcionalidade, que a gente seja funcional, que o nosso corpo seja funcional. Então a gente não pode ser disfuncional. Por exemplo, o que é uma pessoa disfuncional? Imagina uma pessoa cheia de artrose, de artrite, com desvio postural nas articulações. Vai pegar um peso em casa, dói. Vai agachar, dói. Quando vai dormir, dói o ombro. Isso é disfuncional. Então o treinamento funcional veio para quebrar e ajustar essas questões aí posturais, fisiológicas, enfim, porque trabalha todas as capacidades físicas. O Cross é isso. É tanto que eu vou fazer até um vídeo logo em breve aqui, um pouco diferente. Vocês vão ver aí logo mais pra frente, tratando dessa temática. Mas enfim, Cross e funcional são a mesma coisa. Nos Estados Unidos, chama-se de functional, Cross é a mesma coisa. No Brasil, por ser novo, como é uma coisa nova, então muita gente associa com aeróbica, com dança, com pula-pula, botar a escadinha e ficar correndo para lá e para cá. Não é funcional, até um certo ponto, ou depende para quem você aplica. Então, por que que hoje em dia eu uso um dia CrossFit, outro dia funcional? Por quê? Funcional e cross são a mesma coisa. Posso colocar cross training, funcional é a mesma coisa. Só que a diferença entre funcional, agora sim, a diferença entre funcional e CrossFit, funcional é a modalidade, cross training é a modalidade.
Agora vamos lá. Cross, certo? É o inglês. Cross training. Funcional. Funcional training. É a modalidade. CrossFit é uma marca. Tipo assim, Nescau, achocolatado em pó. É o produto. Nescau é a marca. Toddy é a marca. Sei lá, outro que tem aí, menos famoso, sei lá, é a marca. Então, CrossFit é uma marca, é uma patente. Porque aqui vira e mexe, porque é que eu não uso todo dia a palavra CrossFit no meu Instagram? Porque eu não sou filiado a CrossFit. Eu não tenho a certificação da CrossFit, porque eu não fiz os cursos deles, eu fiz o curso de Cross Training, da modalidade. Eu tenho a certificação internacional da modalidade, não da marca. Deu para entender? Tipo assim, eu sou certificado, eu posso vender achocolatado em pó, mas eu não posso vender Nescau, porque eu não sou filiado a Nescau. Deu para entender mais ou menos? Mas como o termo CrossFit se popularizou mais do que o próprio conceito a marca se popularizou muito mais do que a modalidade, tipo assim, Bombril, todo mundo conhece Palha de Aço por Bombril. Então o nome se popularizou mais do que o produto em si. Então o CrossFit é isso, é o cross training, o treinamento funcional de alta intensidade que tem uma patente, tem uma marca. Inclusive, o CrossFit é uma marca de competição. Tem competições de CrossFit, inclusive um dos cursos que eu estou fazendo tem um módulo lá com campeão de CrossFit nacional. Campeão de CrossFit, ele treina para competir. Como é a competição de CrossFit? Um treino, minhas alunas sabem como são os treinos, imagina um treino daquele, naquela pegada para competição. Quem faz mais repetição, quem faz mais carga, quem faz mais tempo. Competição de CrossFit é isso. Então, no Brasil, popularizou-se funcional como sendo algo só para mulher, algo só para emagrecer, algo só ficar pulando, e CrossFit como algo intenso, como algo pesado, como uma coisa de levantamento de peso, e aquela coisa bruta, e, enfim, sendo que os dois são a mesma coisa. Todo cross é funcional, mas nem todo funcional é cross. Por quê? O treinamento funcional de alta intensidade é o cross. Mas entenda, funcional e cross são a mesma coisa. Cross training são a mesma coisa. CrossFit é a marca, mas é cross training. Então o cross training ele é funcional, o CrossFit ele é funcional, só que é de alta intensidade. Tem alguns exercícios de competição que, por exemplo, eu não aplico, nem eu treino, nem aplico nos meus alunos, porque eu não acho interessante, enfim. Tem alguns que podem até gerar algum problema para quem tem disfunção, uma postura. Então, tem alguns exercícios que eu não aplico. Alguns eu estou aplicando, alguns eu estou ensinando, depois de 3 anos aí de trabalho. Então, por isso que hoje eu uso CrossFit no lugar do funcional. Alguns dias, entendeu? Porque CrossFit e Cross Training é a mesma coisa. Só que CrossFit é uma marca. Cross Training é a modalidade. Funcional é a modalidade. E por que eu uso essa diferenciação nos meus stories? Agora vamos lá, que agora é causando o efeito esperado que eu queria. Porque justamente para diferenciar das imitações, dos preconceitos que existem, até por conta dessas perguntas que chegaram aqui, casa perfeitamente com o contexto. Como eu falei na primeira pergunta, né? A resposta da primeira pergunta, que me perguntaram se funcional era só para mulher, se funcional era só para emagrecimento e tal, enfim. E não, mais uma vez eu digo, funcional é uma coisa, aeróbica é outra, porque o público da aeróbica geralmente é 99% feminino. No meu funcional tem homens, tem alunos homens, eu treino funcional todos os dias, cross todos os dias. Então por isso que eu uso essa diferenciação, dia de cross, dia de funcional, são a mesma coisa, é o mesmo treino. Só que eu uso essa diferenciação porque geralmente alguns dias tem alguns exercícios um pouco mais assim, voltados para o CrossFit. Então por isso que eu uso a nomenclatura CrossFit, outro dia eu uso a nomenclatura funcional. Mas os dois são a mesma coisa. O funcional de alta intensidade é o cross. Então por isso eu uso o nome CrossFit, porque é o nome mais popular, que se popularizou, já sendo redundante, no Brasil. Então no Brasil, se você perguntar o que é cross training, o que é isso? Inclusive algumas pessoas já me perguntaram, você trabalha com o quê? Aí eu falo, com cross training. O que é isso? Aí eu falo, com CrossFit. Ah, aquele negócio de levantamento de pneu, não sei o que e tal. Isso.
Já fica mais fácil de associar. Já se eu falar algumas vezes, alguns lugares, dependendo que seja funcional, as pessoas já acham que eu vou chegar na praça, ligar a caixinha de som, botar aquelas músicas lindas da moda e o pessoal vai ficar lá dançando. Isso não é funcional. Isso é outra modalidade. Então, por isso que ainda tem esse preconceito, não tem essa diferenciação clara do que é CrossFit, o que é funcional, o que é aeróbica. Então, sempre tem essa confusão. Como eu falei no começo, tem 3 anos que eu trabalho com cross. Coloquei o nome funcional no começo e ainda uso o nome funcional porque é o nome mais popular e mais comum. Muita gente não sabe nem o que é cross, já porque é o nome em inglês. Então, no começo, até um ano e meio atrás, até um ano atrás, quanto é aeróbica? Você cobra quanto para dar aula de aeróbica? Eu venho dar aula de aeróbica aqui, galera, não trabalho com aeróbica, não é minha praia, não é minha praça, não trabalho, não sei dar aula, eu trabalho com funcional, com cross. O que é isso? O que é cross? O que é funcional? Tal. Então tem muita essa diferenciação, porque, como eu falei na primeira pergunta, pouca gente tem essa especialização, enfim, dá aula de outra coisa, vai dar aula de funcional, dá aula de futebol, vai dar aula de funcional, ou nem é formado e vai dar aula de funcional porque acha que sabe dar aula de funcional. E na verdade funcional é muito complexo, cross é muito complexo. Tem toda essa diferenciação. Enfim, espero ter sido claro. Como eu falei, ao longo dessa semana eu vou postar mais sobre essa temática, tanto nos stories como nas publicações, porque é uma pergunta que vira e mexe eu recebo, tanto me perguntam na rua como no WhatsApp, enfim, sempre chega essa pergunta para mim: qual a diferença de CrossFit para funcional, você dá aula de CrossFit ou não, se trabalha com funcional ou não, enfim, entenda, fechando o ciclo e resumindo, CrossFit e funcional é a mesma coisa, só que funcional é a modalidade, CrossFit é a marca, porque é que eu não coloco, sei lá, CrossFit Ítalo, porque eu não sou filiado à marca CrossFit. Eu sou certificado em Cross Training, em treinamento funcional de alta intensidade. Deu para entender? Quero o feedback de vocês agora, se deu para entender aí a explicação. Foi bem complexo, né? Deu um arrodeio aí, mas eu consegui resumir de forma bem clara. E ao longo dessa semana, como eu falei, eu vou trazendo para vocês esse resumo aí, postagens, enfim, sobre essa temática. Eu acho muito interessante esclarecer, porque, como eu falo, como eu fui o primeiro aqui da cidade a trabalhar com essa modalidade, então realmente gera dúvida, gera questionamento, se é algum nome que eu inventei, né? Enfim. Então, eu sempre estou trazendo Sempre gosto de esclarecer, de ensinar, de mostrar como é, para as pessoas verem que é uma novidade, que é algo interessante, que é algo novo. Dani, apareça, tem que treinar, viu? Hoje é terça-feira, espero você no treino. Tá só me enrolando aí, parou de treinar, tal. Enfim, Silvânia, entendi perfeitamente. E Silvânia, que já treina comigo há mais de um ano, já vê aí a mudança, a evolução física dos treinos, enfim. Quem começou comigo há 3 anos lá, vê que hoje meus treinos já são diferentes. Porque, realmente, como eu falei e como eu aprendi, trabalhar gradualmente. Um aluno que chega hoje, ele vai entrar no mesmo treino que o avançado, só que ele não vai fazer o treino todo, ele não vai fazer com a mesma carga, ele não vai fazer com a mesma intensidade, ele não vai ter a mesma técnica, então vai ser ajustado, vai ser adaptado, para ele chegar no nível do iniciante logo em breve. Então tem toda essa preparação aí. É por isso que a modalidade, assim como o emagrecimento, que me escolheu para treinar, para dar aula, para trabalhar, porque é muito dinâmico, é muito divertido, enfim, para mim é muito satisfatório. Dani vai treinar, venha treinar hoje, sem falta. Se você não vier treinar hoje, eu vou mandar o motoboy lhe buscar em casa, viu? Perfeito, quase 40 minutos de live. Então, muito obrigado a vocês que estiveram comigo até agora. Hoje foram quase 40 minutos, hoje rendeu. Como sempre, né? Eu gosto muito de falar, eu começo a falar e lá vai. Vou treinar agora, fazer meu cross do dia. A live vai ficar na íntegra aí, para vocês assistirem, reassistirem, enviar para os parentes, para os amigos, para os familiares, enfim. Obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe grandemente. Um cheiro no coração, tenham uma boa tarde, bebam bastante água, que hoje o solzinho apareceu, está um pouquinho de calor. A gente se vê
Obrigado pela presença e pela participação de vocês mais uma vez. Quinta-feira ou sexta tem caixa de perguntas para a live da semana que vem, se Deus permitir. As minhas alunas até o treino da noite. Rapaz, eu já pensei em sair, mas pense numa coisa que gosto. Graças a Deus, que bom. E a sua presença é o que enaltece o nosso treinamento, é o que enaltece o nosso grupo. Vou dar, para quem não conhece aqui, para quem não sabe, vou dar um exemplo agora de motivação para vocês, antes de encerrar a live. Silvânia, ela mora a mais ou menos 2 quilômetros do treino aqui. Então ela anda 2 quilômetros para ir e 2 para voltar. Tem dias que ela volta de Topic, enfim, de micro-ônibus, né? Para quem não mora aqui em Sergipe. Ela anda 2 quilômetros para vir treinar cedo, de manhã cedo. Esses dias ela está vindo tardezinha porque a parceira dela vai passar por um procedimento, enfim, não está vindo. As parceiras, né? Que a outra também tá me enrolando aí. 2 quilômetros para vir, 2 quilômetros para voltar, a pé todo dia, de segunda a sexta, não falta um dia. Quando falta, não fui hoje, mas amanhã eu vou, com fé em Deus. Ou seja, um exemplo de motivação aqui para vocês, para você que está vendo essa live agora, você que está vendo essa live depois. Ah, porque eu tenho preguiça, porque eu moro longe, porque eu não tenho vontade. Silvânia aqui, ó, é o exemplo, é a guerreira, é uma pessoa que me motiva, inclusive a trabalhar. Ela e a galera dela que vem treinar, anda 2 km a pé para vir treinar e 2 km a pé de volta para casa, antes do treino e depois do treino. Então, para mim, é até uma motivação. Tem vezes que eu acordo com preguiça, cansado, com sono. Mas só de pensar que essa galera acordou cedo, além das que moram perto também, mas só de pensar que essa galera acordou cedo, caminhou 2 km para vir treinar, então eu tenho que dar meu melhor. Então, são as maiores aí motivadoras. Os maiores motivadores do meu trabalho são meus alunos e Silvânia é uma dessas pessoas aí que representa coragem, determinação. É o orgulho, né? Então, parabéns. Espero vocês à noite. Fique com Deus. De manhã vou e volto andando. O orgulho do treinador. Fique com Deus. Obrigado pela participação de vocês. A gente se vê. Qualquer dúvida, pergunta, direct, caixa de perguntas. Não fique com dúvidas. Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande para mim, pra gente aprender junto. Combinado? Tem muita coisa que eu vou armazenando aqui, aí. E se eu não passar para vocês, não pode, né? Vai ficar só armazenado aqui e aí. Não... Mesma coisa você encher um computador e guardar ele. A gente se vê, fique com Deus. Boa semana, boa terça-feira e até a próxima. Até a próxima, fé em Deus.